Olá, muito bom dia. Bom dia para você. Olha, na região mais desenvolvida do interior do estado de São Paulo, não são só apenas os setores da indústria aeroespacial, linha de produção ou até mesmo a tecnologia que dominam o mercado. Hoje, no Vale do Paraíba, o varejo também desponta a nível estadual e nacional. Segundo o último levantamento do Centro Empresarial do Vale, São José dos Campos tem 1.900 empresas industriais, 11 mil comerciais, além de mais de 15 mil representantes de serviços. E olha, Carol, um dos grandes nomes do empresariado da nossa região está aqui conosco hoje. Oscar Constantino, fundador e também CEO do Grupo Oscar. Tudo bem, Oscar? Prazer imenso, satisfação do Grupo Bandeirantes em recebê-lo aqui. Muito bem-vindo. Bom dia, Israel, Carol. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de começar com uma pergunta. Vamos voltar ao passado. Quem é o Oscar Constantino e como começou essa história de grande sucesso na nossa região e agora a nível nacional? Bom, a nossa empresa completa 41 anos esse ano, né? O ano passado nós completamos 41 anos, fizemos uma grande festa aqui para comemorar esses 40 anos. E a minha história começou desde garoto, eu sempre fui do comércio. Desde que eu me conheço por gente, já estava atrás de um balcão. Meu pai tinha uma mercearia de secos e molhados aqui em São José dos Campos, na década de 70. Mas depois eu mudei para São Paulo e eu queria trabalhar numa indústria, eu não queria saber de comércio, porque eu achava que comércio não era legal. Porque quem estava no comércio naquela época eram pessoas que não tinham estudos. Aí eu queria estudar porque eu queria ser alguém na vida. E eu pensava que eu queria trabalhar numa indústria. Eu fui fazer Senai. E nesse período que eu era adolescente, eu trabalhei numa loja de calçados. Fui estoquista, vendedor de calçados na Zona Leste de São Paulo. Depois eu me formei técnico em mecânica, fui para Mogi das Cruzes, fazer engenharia, entrei numa fábrica, me formei em engenheiro mecânico. Em 1982, juntei uma graninha lá, tinha um Fiat 147, vendi o Fiat, chamei minhas irmãs que já moravam aqui em São José já, chamei minhas duas irmãs e montamos uma lojinha de calçados aqui no Jardim Satélite, num bairro aqui da Zona Sul de São José. E montamos a primeira loja, inauguramos em agosto de 1982 e essa loja está lá até hoje, a nossa matriz. Foi onde tudo começou. Tudo começou. Como é que foi se consolidar em um mercado assim tão competitivo aqui no Vale do Paraíba? Quando você começa, você nem sabe, né? Quão competitivo é. Naquele tempo não tinha esse negócio de vamos estudar. Nós fomos com o peito aberto e a gente queria fazer o melhor. Queríamos fazer o melhor. E eu, como adquiri uma certa experiência quanto garoto, né, quando jovem, eu era muito assim, antenado com as coisas, eu levei, e depois eu tinha trabalhado também na indústria, levei também um pouco de conhecimento que eu adquiri sendo engenheiro, então eu levei tudo isso para o varejo, né? Então, em 1982, nós montamos a loja, mas eu continuei trabalhando de empregado ainda. Eu só fui sair da empresa em 1986, então eu fiquei fazendo dupla função, trabalhava, estudava à noite, trabalhava durante o dia e todos os sábados eu vim e trabalhava na loja. Então foi uma loucura nos quatro primeiros anos. Depois, em 1986, eu saí da empresa e assumi junto com as minhas irmãs o negócio. Aí você está numa loja pequena, eu falei, não, agora nós precisamos crescer, né? Porque aí tinha 3 famílias para cuidar, a despesa tinha aumentado. Vamos crescer e montamos a nossa segunda loja na Rua 15 de Novembro. E depois fomos para o nosso sonho, que era montar uma loja no shopping, no Center Valley. Aí nós montamos uma loja lá, a nossa terceira loja. E Deus contribuiu, Deus ajudou e a gente trabalhou muito e a gente só foi crescendo, né? Então hoje nós estamos em vários locais com várias lojas. Hoje são quantas lojas, em quantos estados e também quantos empregados, quantas pessoas hoje estão no Grupo Oscar? Então, hoje nós estamos em 4 estados, né? Nós estamos aqui em Minas Gerais, mais precisamente no Triângulo Mineiro, estamos em São Paulo, interior de São Paulo todo. Nós não estamos na capital de São Paulo, estamos aqui em Mogi das Cruzes e o Vale do Paraíba, todo o interior de São Paulo, várias lojas, Ourinhos, Ribeirão Preto, Rio Preto, Araraquara, Limeira, e estamos também no Rio de Janeiro, em Resende, e depois nós temos em Santa Catarina, em Joinville, em Blumenau,
E nós temos também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, várias cidades do Rio Grande do Sul também, como Passo Fundo, como Novo Hamburgo. Então nós estamos espalhados em várias cidades e 4 estados e contamos hoje com 3.000 colaboradores. 3.000. Com essa recente aquisição nossa da Paquetá lá no sul, não é com a marca Oscar, e sim com a Paquetá, né? E em Santa Catarina com a marca Carioca. Essa marca Paquetá, nós estamos com 3.000 colaboradores. E quantas lojas? 172 lojas, aproximadamente. É muita loja, né, Carol? É muita loja. E é muita loja. A Oscar, muito problema. Você começou, né, trabalhando com o ramo de calçados, né, mas aos poucos isso foi expandindo, inclusive hoje fazem parte do grupo outras marcas, né, comércios aí de outros segmentos. Queria que você comentasse aqui com a gente, pra gente, como é que foi esse processo aí de expansão? Nós começamos com as lojas, né, depois nós entramos também na área da construção civil. Então, hoje nós temos uma construtora, a Montante, né, que é do grupo. Inclusive, estamos construindo um prédio aqui no Jardim Aquários, um prédio muito bacana. Já construímos vários prédios aqui em São José, temos loteamento em Campinas. Então, essa área nossa de... Também atuamos no agrobusiness, né, na agropecuária, temos fazenda para agricultura e pecuária. Temos uma empresa também de tecnologia. E trouxemos agora recentemente a Diadora Internacional e nós somos os representantes exclusivos aqui no Brasil, para todo o Brasil, da marca Diadora. Então são vários segmentos que nós estamos atuando, né? A gente vê que é um mix de negócios que acontece. Como é que o senhor vê, por exemplo, hoje a região metropolitana do Vale do Paraíba? Nós consideramos ela mais desenvolvida do estado de São Paulo. Como a Carol começou o bloco dizendo, não é fácil, a concorrência aqui é enorme, mas qual é a chave para ter tanto sucesso? Olha, a chave eu acho que parece, né, mas é trabalho, né, confiança, acreditar, né, delegar nas pessoas, acreditar nas pessoas. Nós temos colaboradores de 20 anos, 25 anos, 30 anos na nossa empresa, que gostam de trabalhar na nossa empresa, respeitar o colaborador. Essa última crise da pandêmica que nós tivemos, da pandemia, nós elencamos 3 pilares, né, para segurar, porque não foi fácil para o varejo, né? Foi muito difícil, mas nós não demitimos nenhum colaborador, nós negociamos com os nossos fornecedores, com os nossos clientes. Então, eu acho que o sucesso é você entender o seu propósito, entender por que você faz aquilo, por que você está fazendo aquele trabalho e se cercando também desses pilares. No nosso caso, são os fornecedores, os clientes, né, e os colaboradores, de um modo geral. São nesses que nós colocamos todo o nosso trabalho, procuramos ter essa empatia, né, de atender bem e levar o melhor. Nós consideramos nossos clientes nossos amigos também, né? E queremos que a nossa empresa seja como uma família. Sempre quando entra um funcionário novo, sempre quando entra um gerente, aqui você está entrando com uma família. É uma empresa familiar. É uma empresa familiar e a gente quer trabalhar com esse respeito e com esse carinho e trazer e levar para os nossos clientes também esse atendimento, esse bom atendimento. É um case de sucesso. Daqui a pouco a gente continua falando sobre isso. Band Entrevista vai para um intervalo rápido. A gente volta em 2 minutinhos com mais bate-papo. Até já! Hoje o Band Entrevista fala sobre negócios e carreira. O nosso convidado de hoje é o empresário Oscar Constantino. Oscar, nos últimos anos, o grupo lançou um programa com o objetivo de investir em startups. É isso? Como é que funciona? De onde que surgiu essa ideia? Carol, esse programa foi dado o nome para Acelera. Contratamos um head dessa operação e uma pessoa assim, de mercado que entende de inovação. E nós estamos trazendo parceiros, empresas, startups, estamos investindo. E no nosso escritório central, a gente está incubando essas empresas
e com trabalhos de tecnologia para atender e para entender as dores do varejo, e que faz parte do nosso, né, do nosso core business, assim. Então, tudo aquilo que a gente tem dificuldade, a gente tem empresas, por exemplo, a gente estava com um problema de entregar o calçado. Então, nós incubamos uma startup que chama Vale Entregas, está entregando calçados muito rápido aqui no Vale Paraíba. Agora estamos com outras empresas de aplicativos, mas sempre voltadas para as nossas dores, as dores do varejo. Então, a nossa intenção é essa. E a gente investe nessas empresas, elas trocam, fazem parceria e tem a nossa empresa como cliente, o primeiro cliente, e daí transformar um produto e essa empresa crescer. Esse é o grande objetivo de fazer esse programa Acelera. São quantas hoje? Hoje nós temos 6 empresas já trabalhando dentro desse ecossistema nosso. Então existe uma troca entre as empresas, então? Sim. Uma conexão? Sim, uma conexão. Nós não trouxemos, vamos investir numa empresa que investe, sei lá, algo de material de construção. Não, é algo voltado mais para o varejo, voltado ao calçado, tudo aquilo que é inovação, porque nós não podemos parar, né? O varejo é muito dinâmico, então você tem que estar antenado e estar procurando essas... E meus filhos estão no comando dessa empresa aí, de toda essa inovação, dessa tecnologia embarcada dentro das nossas lojas. Antes de começarmos a fazer o programa, a gravar o programa, nós comentamos sobre alguns projetos sociais que existem na região metropolitana. Entre os projetos tem o projeto do Grupo Oscar também, né? Sim. Nós temos um projeto que nós, assim, já faz 12 anos que nós temos esse projeto. É um projeto que tem a missão de reciclar calçados. Eu não sei se você sabe, o setor de pneus, o setor de PET, o setor de alumínio já tem essa logística reversa. Ou seja, o alumínio, as garrafas de PET, as latas de alumínio, elas vão, mas elas retornam e são recicladas. O calçado não. O calçado ele é jogado nos lixos, vão para os rios, vão para os esgotos. Os calçados não são... E muitas vezes fica entupindo os closets e os armários das pessoas em casa, porque não tem como doar e tal. Então, em todas as nossas lojas, as pessoas entregam os calçados usados. Nós higienizamos esses calçados, nós reparamos alguns, pintamos e nós fazemos doações para entidades, para fazer bazar, essas coisas. Então, nós voltamos com o sapato que um dia foi usado para o mercado, para as pessoas que têm mais carência. Já doamos calçados para o Brasil inteiro. Inclusive, fora do Brasil, nós já doamos calçados para a África, por exemplo. Teve também um problema aqui na América Latina, num país, acho que foi no Peru, que nós enviamos bastante calçados para lá. Então, e o que é interessante desse projeto, que é único no mundo, não tem nada igual. Nós que fazemos isso aqui, no investimento nosso, nós utilizamos essa higienização do calçado, no reparo do calçado, pessoas que têm necessidades especiais, né? Pessoas que às vezes estão em casa, não tem o que fazer. Então, na nossa unidade, nós temos 20 pessoas que não conseguem trabalho e tal, então elas recebem uma bolsa lá e elas trabalham nessa reciclagem de calçado. É com oportunidade, dando oportunidade para o próximo. Então, aí nós também, muitos calçados, às vezes nós recebemos os calçados com pequenos defeitos, e nós pegamos e entregamos lá na Recicalce, doamos para a Recicalce. A Recicalce tem as máquinas, eles costuram, arrumam o calçado, deixam ele novo. Aí é calçado novo com pequeno defeito que vem de fábrica, não é o calçado usado. Esse calçado é reparado e nós fazemos um bazar dentro da unidade. E uma vez por semana, lá dentro também tem um bazar para ajudar no custeio do próprio projeto. Então é um projeto que a gente procura sustentabilidade também. Uma pessoa que esteja nos assistindo agora e queira participar, né, ajudando, como é que as pessoas podem fazer para colaborar com essa iniciativa? Todas as nossas lojas têm um pequeno container lá, que você pode depositar o calçado lá. E pode ser qualquer calçado, não necessariamente um adquirido em uma loja Oscar. Não, qualquer calçado. O que não pode ser um calçado muito estrupiado, senão esse calçado ele acaba nos servindo para a gente fazer a doação, nem dá para reparar. Então tem que ser um calçado que seja em bom recuperado. Estado de conservação, um estado pequeno, não precisa ser lógico,
Mas é aquele calçado que está apertado, ficou apertado, aquele sapato que você não gosta porque você já enjoou. Por algum motivo está de lado ali no às vezes armário, está de lado, né? e você olha para ele 3 meses, 4 meses, você olha e não vai usar, você nunca mais vai usar aquele sapato. Então doa aquele sapato. E quando você doa, você no seu consciente libera para você uma vontade de você comprar mais. Então é interessante isso, alimenta toda a economia, tá certo? É cíclico. Cíclico, né? Você doa e depois você vai lá e compra o novo, né? Então, de certa forma, você está ajudando todo esse ecossistema e está ajudando as pessoas, né? Oscar, e o grupo também, de uns tempos para cá, passou também a investir no esporte aqui da nossa região. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O esporte, eu sempre gostei muito do esporte, né? Meus filhos sempre foram do esporte. Eu, numa época da minha vida, eu quase não tinha tempo, a gente não tinha nem tempo para olhar para as crianças, criança pequena lá. E depois eles entraram nas escolinhas de futebol, de tênis e tal. Então, meus filhos sempre foram esportistas e eu criei meus filhos praticando esporte e hoje eu vejo uma necessidade muito grande, sabe, das crianças, dos jovens praticar esporte. Nós temos que tirar as crianças dos quartos, atrás de um iPad, de um celular, né? Então, tá na quadra, tá no campinho de futebol, tá qualquer esporte, sabe? Para as meninas e para os meninos, né? Então, eu considero isso de extrema importância. A nossa empresa sempre investiu no esporte. Futebol de salão, em várias cidades, corrida de rua. Aqui em São José nós temos o circuito Oscar Running, que é um sucesso. Aqui nós temos, agora recentemente, uma semana atrás, teve a corrida aqui, que tinha mais de 3 mil pessoas correndo aqui em São José, né, patrocinado pela Fila e Oscar Calçado, circuito Fila. E agora nós estamos investindo no basquete, nós investimos aqui em São José também. E agora, mais recentemente, nós estamos... com o advento da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, nós adquirimos uma parcela considerável do São José. É uma administração do time do São José, né, Oscar? É uma administração e nós somos agora o dono, efetivamente, do São José Esporte Clube. Assumimos algumas dívidas, estamos assumindo a gestão. Começamos o ano agora na Série A3, no começo foi muito difícil, a gente deu umas escorregadas, o time foi mal, mas depois, graças à nossa comissão técnica, graças a todo o nosso empenho também, nós revertemos a curva e chegamos ao acesso. Saímos de último lugar e chegamos a líder do campeonato e conseguimos o acesso, e o ano que vem nós vamos disputar a Série A2 de Paulista, que vai mudar o São José de patamar. Estamos disputando agora a Copa Paulista, que é uma Copa muito importante. Se nós formos campeões, nós podemos ir para a Série D do Campeonato Brasileiro e vice-campeão Copa do Brasil. Então é um campeonato muito importante para a cidade e para São José. Então eu até convido quem está nos ouvindo aqui a participar e ao estádio ver os jogos, que está muito legal. Ô Oscar, e aí assim, temos a informação que chega até nós, até os joseenses, até o público da região, de que há os investimentos, agora vocês assumiram as dívidas do São José Esporte Clube, mas também há o investimento. Tem novo centro de treinamento chegando, Oscar? Sim. Ainda está um pouco segredo, viu? Eu falei para vocês já. Nós já comunicamos, né, que nós queremos um centro de treinamento, já temos uma área, vamos fazer um centro de treinamento digno de um time de primeira divisão, com vários campos de futebol, com a base, com um núcleo de saúde e performance, com uma academia, com lugar de alojamento. Então nós já contratamos o projeto e tenho certeza que o joseense vai ficar muito feliz. E vai elevar mais o patamar do time, né, Oscar? O sarrafo vai subir. Já tem uma área escolhida para esse CT? Já tem uma área escolhida. Ainda não. Mas eu não posso falar aqui agora, mas já tem a área escolhida. Mas quando tiver, você vem em primeira mão para falar pra gente aqui. Quando eu lançar a pedra ali fundamental lá da construção, vocês vão ser convidados. Então a gente vai falar mais sobre o São José, mais sobre as novidades no próximo bloco. Um rápido intervalo comercial, não saia daí. Nós estamos hoje com o Oscar Constantino, empresário bem-sucedido e também referência na região metropolitana do Vale do Paraíba. Não saia daí. Band Entrevista de volta com um bate-papo mais do que importante. Hoje com o Oscar Constantino, referência no empresariado da região metropolitana do Vale do Paraíba e hoje já com expansão nacional. Oscar, eu sei que temos uma informação importante de que há
o início de novos projetos para o grupo, novos objetivos. E aí como é que fica essa questão? O senhor vai palestrar também na Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, nessa passagem familiar dos negócios de empresas. Eu queria saber também a chave do sucesso que a gente começou comentando aqui. Essa sucessão familiar faz parte do que a gente fala de confiança, de persistência no trabalho aqui na região, né, Oscar? Sem dúvida. Empresa familiar, às vezes tem o estigma que empresa familiar não dá certo, que você precisa profissionalizar a empresa. Na verdade, você precisa profissionalizar a família. Então, porque muitas vezes não dá certo, aí você fala, eu vou contratar profissional. Mas também não tem garantia, contratar profissional fora da família, também não tem garantia que vai dar certo. Então, o correto é profissionalizar a família. Então, é isso que nós fizemos. Em 10 anos, uma consultoria também nos deu esse ensinamento. Fala, olha, se vocês quiserem uma boa sucessão, tem que ter bons, né, sucessores aí preparados. Então, os filhos foram fazer curso, foram trabalhar na empresa, começar de baixo, sabe? Vendo todo o chão da loja, como é que funciona. E hoje eles estão bem preparados. Então, a nossa ideia é eu estar no conselho, e o meu filho mais velho, o Bruno, é o CEO já da empresa, né? Então, eu estou mais no conselho agora. E ele também está cuidando do futebol. E o meu outro filho é diretor de marketing, né? Então, essa sucessão está sendo muito boa e muito bacana na nossa empresa, porque não é fácil, né? Muitas vezes o pai não valoriza tanto os filhos, assim, não acredita, e talvez, às vezes o filho também não consegue trabalhar com os pais, ou com os tios, ou com a família. Então, a gente precisa entender também que cada um tem um talento. Eu não posso querer que o meu filho seja igual a eu. Meu filho é diferente de mim e às vezes melhor. Então, a gente tem que entender os talentos de um filho, o talento do outro. E isso aí tem que estar conversado, tem que estar alinhado, tem que ter os contratos, né, entre a família, entre a empresa, sabe? Tem que ter normas, procedimentos, tem que ter ritos, né? Então, na nossa empresa, a gente tem a reunião do conselho. Quando nós estamos na reunião de conselho, lá não tem pai e filho, não. Lá tem o Bruno, tem o Oscar, tem os sócios da empresa, né? Porque eles também agora são sócios, estão participando no lucro, no prejuízo, quando dá, e dá responsabilidade. Então, na verdade, o respeito ali dentro da empresa é muito profissional. Aí quando você está fazendo churrasco, aí quando você está jogando um futebolzinho ali, aí é teu filho, aí você está brincando e tal. Mas na hora do serviço, o trabalho é muito profissional, muito sério. E foi natural que os seus filhos foram se integrando à empresa? Foi uma conversa que você teve com eles? Como é que foi isso? Na verdade, partiu mais deles do que de mim. Eu nunca pensei, inclusive, de ter a empresa pensando que meus filhos fossem assumir. Eu sempre trabalhei, deixei eles muito, cada um cuidando da vida deles, sempre apoiando, né? Como eu falei, o Bruno foi atleta profissional, o Renan fez engenharia civil jogando tênis, então eles sempre tiveram a carreira deles independente. Foram eles que quiseram trabalhar e eu fico muito grato, né? Muito feliz com isso, mas foi um processo natural, de vontade deles, do que eu impondo alguma coisa. É bom essa divisão, o senhor comentou. Dentro da empresa é um estilo, fora da empresa é outro estilo. Esse seria o ponto principal, né, Oscar? Sim. Tem muito conflito, né? Eu acho que você tem que definir regras, né? Não é porque, na verdade, nós somos donos da empresa, mas na verdade nós somos como empregados da empresa. Porque você não pode, o dinheiro que está lá no caixa não é seu. Aquele lá, você tem uma pequena parte que é o lucro, e se der prejuízo, você tem que tirar do bolso e colocar na empresa. Então, aquele dinheiro que está lá no caixa não é seu, aquele calçado que está no estoque não é seu, você é apenas um gerente de tudo aquilo. E você, como empresário, você tem que gerenciar aquilo para que aquilo dê resultado, para que você consiga pagar salário, impostos e fazer a coisa girar. Então, nós temos esse, assim, tanto é assim que eu vou na minha loja, eu sento lá como cliente, eu compro um calçado, eu pago o calçado com o meu cartão de crédito,
tá? Eu sou atendido por um vendedor, ele ganha a comissão do calçado que ele vende para mim. Eu não vou lá no estoque, pego um sapato e põe na sacola e saio. Não, é tudo, né? Então, meus filhos fazem isso, meu sobrinho fazem isso. Então, a coisa é assim, nós temos o nosso Prolabore e do nosso Prolabore nós temos que viver. Agora, o calçado não é meu, o calçado é da empresa. Isso aí são pequenos detalhes, parece que é mesquinhez, mas isso aí é o cerne da questão. Porque muita sociedade, às vezes, não dá certo por conta de um almoço. Por conta de um quer viajar, um quer ir de primeira classe, o outro acha que também tem que ir de primeira classe. Às vezes a empresa não consegue pagar nem classe econômica, mas um sócio quer ir de primeira classe e o outro também. Né? Então, as despesas da família empresária não podem se confundir com a empresa. Eu não posso ter a minha despesa e pegar o dinheiro do caixa da empresa. A despesa da família é uma coisa, a despesa da empresa é outra. Não pode confundir, os dinheiros são diferentes. E a empresa muitas vezes não dá certo porque as pessoas confundem o patrimônio e confundem as despesas. E fica pegando, eu vou comprar um carro novo, aí pega o dinheiro da empresa e compra um carro novo. Não é assim, entendeu? Você só pode comprar um carro novo se a empresa deu lucro e se distribuiu para você comprar um carro, um automóvel, ou qualquer coisa que seja. Então, eu acho que a questão vai muito além do que pegar um par de sapato ou pagar. É muito além disso. É a questão conceitual mesmo de dividir as coisas. Pessoa física da pessoa jurídica. Então, nós temos isso muito claro na nossa empresa e talvez por isso que a nossa sucessão está dando certo. Quando eles entram na empresa, já entra com essa mentalidade, com essa filosofia de trabalho. O Oscar Constantino, nosso convidado de hoje aqui do Band Entrevista, mais do que importante, as explicações, a história de vida, né, Carol? Exatamente. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas queremos agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente. Oscar, muito obrigada pela entrevista. Carol, Israel, eu que agradeço também. Espero ter contribuído, né, com que alguém que está assistindo veja nas palavras aí algo que possa também melhorar a vida deles ou da empresa deles. Com certeza. Valeu. Até uma próxima. Até. Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu domingo e até semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo final de semana.